Salve, meus amigos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. É uma maravilha estar recebendo vocês aqui hoje mais uma vez, para que a gente possa conversar sobre esse assunto magnífico que é como se preparar para o casamento ou como ter um noivado maduro. Que tipo de práticas vocês podem ter para realmente se aprimorarem, para terem um noivado mais maduro, terem uma vida a dois mais madura? O que eu posso recomendar para vocês? Vamos ao conteúdo. Há diversas coisas que nós podemos pensar enquanto somos casados, enquanto somos marido e mulher. Isso aqui vale para os dois, tanto para os homens quanto para as mulheres. O que eu espero de vocês é que vocês tenham maturidade para saber distinguir quando uma coisa é simplesmente a nossa vontade de quando uma coisa é a vontade de Deus. E pode parecer difícil, mas na verdade é relativamente simples. As coisas que são da vontade de Deus são muito bem estipuladas pela lei mesma que ele criou. Deus estipulou todo mundo em cima de regras, para que as coisas obedeçam a alguns princípios, sejam morais, sejam físicos, sejam materiais, enfim. Existe toda sorte de princípios que precisam ser seguidos, obedecidos e compreendidos para que a nossa fé seja vivida de maneira madura no noivado, num casamento. Quando a gente pensa em noivado, quando a gente pensa em namoro, a gente tem que lembrar que nós ainda não estamos no casamento. E não estar no casamento se trata justamente de não viver as coisas como casados. Qual é o erro muito comum que alguns noivos acabam cometendo? Viver muito tempo juntos. Dormir juntos, mesmo que não tenham relação sexual. É evidente, eu não vou tratar aqui do ponto da relação sexual, que todos nós sabemos que não é o momento adequado para se ter. O momento adequado para se ter dentro do casamento, evidente. Mas eu queria tratar justamente de um ponto que eu acho que é muito importante a gente tratar e que poucas vezes é lembrado, que é o aspecto dessa vivência a dois. Essa vivência a dois muito próxima, ela vai criar uma série de ilusões de que no casamento vai ser desse jeito, de que no casamento vai ser daquele. Só que a mentalidade que você tem ainda não é de casado. Você ainda não tem o compromisso de casado. Você ainda não tem a dificuldade de ter que pagar as contas a dois. Então, esse momento do noivado é um momento, sim, de aproximação, é um momento, sim, de intimidade, mas é um momento de intimidade muito mais ligado ao conhecimento, muito mais ligado ao autoconhecimento, muito mais ligado à relação que você tem com a pessoa e não à quantidade de tempo que você tem ou as coisas que a pessoa sabe que você faz no dia a dia. Não é necessariamente isso. É evidente que se a pessoa tem um conhecimento prévio de algumas coisas que você faz, de algumas peculiaridades, ou uma palavra bonita para você aprender, de algumas idiosincrasias, que são aquelas coisas que fazem nós sermos nós, aquelas peculiaridades que só nós temos. Então, se a pessoa tem alguns conhecimentos prévios dessas idiosincrasias, é evidente que isso vai ajudar em alguns pontos em determinado momento. Mas, no geral, quando existe uma vivência muito próxima ali no noivado, tende a você pensar que durante o casamento vai ser daquele jeito. E a verdade é que não. A verdade é que no casamento provavelmente vai ser muito diferente. Tem uma série de questões que vai fazer o casamento ser diferente. Primeiro, ansiedade. Você tem muita ansiedade durante o noivado. A gente tem muito medo de que as coisas deem errado, tem muito medo de não conseguir realizar as coisas, tem muito medo de não conseguir comprar as coisas. Então, esse tempo que vocês têm para ficar junto, muitas vezes é um tempo que você pode estar explorando virtudes e vícios seus para ver como você pode servir melhor aquela pessoa. E pensar nisso é basicamente pensar no que faz um casamento de sucesso. Então, ter esses momentos de intimidade são bons, são muito bons. Dormir junto é bom, ainda no noivado. É perigoso, mas se vocês têm autocontrole, se vocês já fizeram antes, é evidente, tem que fazer com parcimônia, tem que saber colocar as coisas no lugar. Mas acho que se você fizer demais, a tendência de vir a desenvolver problemas no futuro é relativa. Então, se você acha que é justo, momento de afastamento, mas não afastamento mesmo. É um momento cuja intimidade vai estar relacionada em você saber quem você é para se oferecer para o outro. E, particularmente, eu acho que nenhum casal vai achar que isso é uma coisa ruim. Eu tenho certeza que se você pensar que, poxa, a outra pessoa está tomando um tempo mais para ela, para pensar sobre quem ela é, para se oferecer melhor a mim, você vai se sentir muito mais amado. Porque você vai perceber que a pessoa está pensando em você em primeiro lugar. Muito mais do que pensando em um momento particular que pode ser bom, mas pode vir a ter consequências um pouco difíceis. Então, a minha primeira dica para você ter um noivado maduro é você saber medir o tempo de estar junto, saber medir o tempo de estar consigo. A verdade é que isso vai ficar um pouco mais difícil quando vocês estiverem casados.
Às vezes o outro vai demandar mais de você, às vezes você vai demandar mais do outro durante a época de casado, justamente porque não teve essa mentalidade de que, pô, eu sou um, ele é outro. E apesar de estarmos casados e nos tornarmos um só, pela graça de Deus no casamento, ainda assim nós temos idiosincrasias, nós temos peculiaridades, ainda assim nós temos os nossos espaços e cada um vai viver bem de um jeito em determinadas situações. E não é regra, não existe regra nisso. É claro, você pode simplesmente escutar isso aqui e fazer do jeito que você quiser. E se der tudo certo, meu, graças a Deus, o importante é que dê certo. Mas se você pode impedir alguma dificuldade de acontecer, por que não? A gente deve sempre pensar que um esforço agora que vai render um descanso depois vale mais do que um descanso agora que vai render muito esforço depois. Entendido que cada um é um, você precisa se conhecer para poder se oferecer para o outro. Você precisa de espaço, você precisa entender suas limitações. Eu vou dizer aqui que o noivado é o momento de você dizer não. O casamento vai ser muito, muito difícil você conseguir estipular limites pelos quais o outro não pode passar, assim que isso fira muito, porque a mentalidade é de que, agora já estamos relaxados, agora já estamos bem, agora já vivemos bem, e isso vai conduzir a relação a uma série de mimos e de comportamentos imaturos que não podem acontecer, e se acontecem, geralmente afastam um do outro. Qual é a mentalidade que você tem que ter aqui no noivado? A mentalidade de que nós temos que conhecer os nossos limites é mais ou menos a que tinha antes. Então é o momento de você olhar para a pessoa e falar, olha, eu não gosto disso, olha, eu não gosto daquilo. E aí, cara, é você pensar em todos os assuntos que podem gerar problema. Porque posteriormente, se vier essa discussão em pauta, você vai poder simplesmente dizer, olha, mas a gente já conversou sobre isso, você sabe que eu não gosto. Então, no momento do noivado, como é um momento de intimidade e é um momento onde os dois estão construindo o laço mais perfeito do mundo, que é o laço do matrimônio, porque o milagre que acontece ali naquele momento une vocês dois de uma maneira que não existe outra situação capaz de desfazer aquele ato. Então é um momento muito importante. E se você quer realmente se unir com a outra pessoa, você estabelecer limites, você estabelecer lugares comuns, você estabelecer ambientes saudáveis e ambientes que não podem ser tocados ali, naquele momento, daquela maneira, vai deixar tudo mais esclarecido e vai deixar tudo mais maduro. Você saber seus limites é você também saber o que apresentar para o outro na hora de santificar o outro e a si mesmo. Então eu acho super importante as pessoas entenderem quais são os nãos dela. E a verdade é que se você disser um não para uma pessoa e houver uma situação em que ela sabe que você tem um não, mas mesmo assim aquilo te demanda um sim, e você der esse sim, você vai estar se santificando. Você sabe que aquilo passou um pouco do seu limite, que você não tem capacidade de lidar com certas coisas. Como, por exemplo, a questão da vida. A minha esposa, particularmente, a primeira coisa que nós conversamos, a partir do momento em que eu a convidei para participar da minha vida, basicamente, né, que eu convidei para namorar comigo, eu peguei o rito de celebração do matrimônio e mostrei para ela, olha, aqui tem 3 promessas. Uma das promessas é amar livre e espontaneamente, então você está fazendo isso porque você quer. A segunda promessa é receber os filhos de Deus com docilidade. Então, conforme Deus for enviando filhos, nós vamos abraçar cada uma dessas vidas, nós vamos abraçar cada uma dessas almas para levá-las ao céu, conduzi-las ao céu. E aqui está a terceira pergunta, que é, você promete fazer isso até o fim da sua vida? Ela disse sim para as 3 perguntas. Muitas vezes, ao longo do nosso relacionamento, ela apresentava dificuldades em relação aos diversos filhos. Aí eu falava, amor, a gente vai ter 14 filhos. Eu falava brincando, porque só Deus sabe quantos filhos a gente vai ter. Mas aí eu falava brincando, a gente vai ter 14 filhos. Ela, credo, não, vai ter só 2. E aí aquilo me deixava muito chateado. E veja bem, foi um processo longo, foi um processo que durou todo o nosso namoro e noivado, até ela conseguir entender que isso não é uma questão de escolha, mas é uma questão de abraçar os dons, os deveres que Deus nos dá. Mas isso tudo só começou quando eu fui ali e coloquei o meu não. Eu disse, daqui não passa. Esse é o meu limite. Se você quiser outra coisa, eu recomendo que você vá conhecer outra pessoa. Não tenha medo de, no noivado, exigir tudo. E tudo é o quê? É o mínimo. Tudo é o mínimo. Mas eu quero que vocês entendam o que é esse tudo. Tudo não é você exigir, eu quero a casa X do jeito Y, eu quero a festa X do jeito Y. Não. Tudo que é o mínimo é o que significa estar casado. Então, por exemplo,
você está casando, é evidente que você está casando aqui na igreja, mas vocês pensam em não ter as rendas de vocês unidas, vocês pensam em ter rendas separadas. Isso não é tudo, isso não é nem o mínimo, né? Então, se você pensa em separar as suas rendas durante o casamento, isso é um casamento fajuto, que está muito tendendo a um fim trágico. Porque quando você casa, você entende que as duas almas se tornaram uma só. Portanto, as contas de um e do outro se tornaram uma só, a renda de um e do outro se tornou uma coisa só, os objetivos, as metas que vocês têm se tornaram uma coisa só. Então, vocês trabalham em conjunto para conseguir alcançar essas metas. Então, por consequência, somar as dívidas e somar as rendas é uma coisa super necessária para que vocês comecem a viver como um só, nesse sentido. Não estou falando de fazer isso no noivado, estou falando de fazer isso no casamento. No noivado você vai fazer o quê? Você vai cobrar isso, vai falar, olha, a gente está planejando casar, e se a gente for casar, a gente vai ter que obedecer essa regra. Então, essa é uma das coisas. Outras coisas é, por exemplo, se um dos noivos, seja um homem ou uma mulher, não souber fazer coisas de casa, o outro tem que parar e falar, ó, vamos aprender a fazer isso. A gente vai casar e você tem que saber fazer. Às vezes um dos noivos vai saber lidar melhor com crianças, com bebês, porque teve bebê em casa, porque ajudou a mãe, ajudou a tia, enfim, cuidou do sobrinho, cuidou do irmão. E se você é desses que, de fato, cuidou de uma criança, saiba, a responsabilidade vai cair muito mais sobre você, porque você já tem uma certa experiência. Mas aí cabe o cargo de você educar o seu cônjuge, educar o seu futuro parceiro de vida. E entender que é uma missão sagrada você educar as pessoas. Eu, por exemplo, estou educando vocês aqui a ter uma fé mais madura. Então, você pegar, sentar do lado, falar, olha, vamos fazer isso, vamos aprender a fazer aquilo, que não sei o que lá. E já deixar isso estipulado desde o noivado. Olha, você não sabe, então a gente tem que conversar sobre isso. Se a pessoa for resistente, o que você vai fazer? Você vai esperar situações, você vai esperar momentos. Você não pode deixar isso para a última hora. Você tem que entender que o seu casamento é uma missão super importante. E essa missão super importante, ela vai vir abraçada com uma série de responsabilidades que você tem que tomar para si. E aí vem a minha terceira dica, que é não seja omisso, não fuja das responsabilidades. O seu noivado vai ser muito mais maduro se você não for omisso. E aí entra em tudo aquilo que eu já estava falando, em você saber o seu tempo, você saber o seu lugar, conseguir falar com a pessoa sobre os seus limites e você conseguir estipular regras e vocês conseguirem em conjunto estipular regras e condutas que vão ser tomadas. A verdade é que o casamento, ele se centra todo em cima da união do casal. E existem alguns frutos que podem ocasionalmente vir e podem não. Como, por exemplo, os filhos. Muitas pessoas acham que o fruto natural do casamento é os filhos, mas na verdade não. O fruto natural do casamento é a união do casal. Os filhos, eles são um dever que Deus manda para o casal obedecer e para unir cada vez mais o casal. Então, veja bem, não ser omisso é você entender que o seu dever é primeiro para com o seu cônjuge. Aí depois vem as outras coisas. Evidente que, é claro, se você entender em sentido mais global, o seu dever primeiro é para com Deus. E por consequência do seu dever primeiro ser para com Deus, o seu dever primeiro de todas as outras coisas é para com o seu cônjuge. Então, se você for trabalhar para conseguir uma renda melhor, entenda qual é o principal objetivo de você aqui. É dar uma vida melhor para sua família. Então é preciso ter parcimônia, é preciso você saber medir. Eu já tentei fazer o contrário, aqui casado, de trabalhar muito, muito mesmo, de ir para o trabalho às 6 da manhã e ficar até às 3 da manhã trabalhando em casa, fazendo as coisas para o canal, fazendo outras coisas, outros projetos que eu estou trabalhando ainda, entende? Então, esses momentos juntos são super importantes no casamento. Então, é importante que, se você não for omisso no seu noivado, você vai entender que vai ter uma série de responsabilidades que vão cair sobre seus ombros no casamento, e é super importante que você esteja em dia com essas responsabilidades. Então, se você deixar coisas para serem tratadas só depois do casamento, pensando, não, no casamento ela vai entender, a verdade é que se você não cria um ambiente e um terreno saudável para que isso apareça, muito provavelmente que a pessoa não entenda e ainda te agrida de uma maneira
maneira por você estar apresentando uma realidade que até então não era realidade. Então, não seja omisso. Saiba que você tem uma responsabilidade para com essa pessoa e que você tem que falar as coisas que você tem que falar. Não tenha medo de expor o que você sente, não tenha medo de expor o que você pensa. Fale sem medo, fale, converse com a pessoa, tá certo? É super importante esse momento você conversar sobre esses assuntos. Olha, eu tenho essa e essa e essa meta. É claro que quando você casar, é muito provável que algumas metas surjam e que outras metas desapareçam. Mas quando você não é omisso, quando você expõe, você meio que cria uma dívida pública a qual você tem que honrar para justificar você ter dado aquela meta para aquela pessoa. Então, na hora de você estabelecer metas e na hora de você falar dessas metas, não viaje. Então, aqui a gente pode falar até de dois tipos de omissão. Uma omissão que é de fato esconder da pessoa que você está falando, e a segunda omissão que é o quê? É aumentar, é exagerar, é criar uma realidade extremamente porque você tem vergonha de falar que na verdade sua meta é muito pequena. Ou o contrário, como por exemplo diminuir a meta, diminuir as expectativas, porque você tem vergonha de falar qual é o seu objetivo. Não tenha vergonha de falar qual é o seu objetivo. Quando duas cabeças trabalham juntas, elas pensam melhor. Tá bom? Então, se você quiser ter um noivado maduro, não seja omisso. E aí, quando você for pro casamento, de fato, realizar essa aliança perfeita, não sendo omisso, o que vai acontecer naturalmente é que as coisas tendem a se encaixar muito melhor, porque os dois já sabem o que esperar um do outro. Esse é um erro muito simples, esse é um erro muito comum de acontecer em casamentos, que é a pessoa justamente não falar coisas, expectativas, metas, sonhos que ela tem, e o outro cagar e andar, não fazer nada, porque a outra pessoa não disse para ela o que ela estava fazendo, né? A minha próxima dica, ela é muito boa e eu acho que é até um pouco óbvia. Você vai achar ela óbvia, mas quando eu terminar de falar, eu acho que você vai entender. Que é basicamente você ser uma pessoa de valor. Quando eu digo aqui ser uma pessoa de valor, lembre, você não foi omisso, você estabeleceu seus limites, você estabeleceu o seu espaço, que são coisas muito importantes. Aqui você tem que estar bem delimitado quem você é, para você entender o que você tem para oferecer para o outro. E aí, com todos esses limites, eu quero que você entenda agora que você foi feito para ter valor, que você foi feito para ser reconhecido pelas coisas que você faz. E como que você faz para ser reconhecido pelas coisas que você faz? Só tem um jeito, fazendo direito. Se você fizer tudo certinho, se você fizer tudo redondinho, você vai ser reconhecido pelas coisas que você faz. Então, quando eu falo ser de valor, estou falando do quê? Como você limitou tudo, você estabeleceu seu espaço, você estabeleceu suas opiniões, suas idiosincrasias, estabeleceu suas vontades ali naquele momento. É claro que não é tudo, como eu falei, é do mínimo. O que é o mínimo? O mínimo para o casamento ser saudável. Então, é aquilo, dividir as contas, dividir os pensamentos, não ter segredos, né? Se tiver segredos, aqueles segredos que também não afetam a vida um do outro, aqueles segredos do tipo, o que você fez? Por que você não está confessando? É evidente que esse segredo, né, não deve ser quebrado. Esse sigilo não precisa ser quebrado. Você não precisa perguntar por que a pessoa não está comungando, nem nada do tipo, né? Enfim, não, a pessoa pecou, enfim, essa é a questão dela. Ela vai ter que lidar com isso e ter que se confessar a Deus por meio da sua responsabilidade. Né? Presumindo que os dois estão ouvindo isso daqui, os dois não vão ser omissos, então vão ter responsabilidade nesse sentido. Quando eu falo de ser de valor, é o quê? Você dar a sua palavra que vai fazer e você fazer de fato. A sua palavra é o seu bem mais valioso. A sua palavra, dentre todas as coisas que você tem para oferecer, é aquilo que vai determinar o que você é. Então, se você dá a sua palavra e a sua palavra se realiza, você é uma pessoa de credibilidade, você é uma pessoa de valor. Então, agora você estabeleceu todos os seus limites. Você falou para o seu parceiro o que você planeja, o que você deseja. Cumpra, viva conforme aquilo que você disse. Seja uma pessoa de valor, seja uma pessoa virtuosa, uma pessoa honrada, uma pessoa com fortaleza, uma pessoa com temperança, seja uma pessoa com justiça. Se você falar que é A, seja A. Se você falar que é B, viva B. Se você falar que é C, pense C. Não mude o que você pensa. E é por isso que é tão importante você ter autoconhecimento, para você não falar absurdos, abobrinhas. É aquilo de ser omisso, de aumentar ou diminuir, para diminuir as expectativas, ou aumentar as expectativas, e aí você não conseguir alcançar aquilo que você prometeu. Ou não só não conseguir alcançar aquilo que você prometeu, mas você esconder do outro toda a sua capacidade,
E assim, quando você estabelece sua capacidade, sua meta, existe uma chance muito maior de você ser ajudado. Então, quando você esconde toda a sua capacidade, querendo falar, o que você está falando é que você consegue fazer sozinho. E conseguir fazer sozinho não é a meta do casamento, é conseguir fazer juntos. Essa é a meta do casamento, um pelo outro, o outro pelo um. Estão aqui trabalhando juntos. Então seja uma pessoa de valor, seja uma pessoa que quando dá a sua palavra cumpre, seja uma pessoa que quando promete fazer alguma coisa faça, seja uma pessoa que quando se compromete, por exemplo, é muito difícil gravar e editar vídeo, gente. Vocês não sabem como é difícil. Eu, tô com iluminação toda nova aqui, os negócios tudo doido. Se vocês vissem meu quarto, vocês ver a loucura que tá. Meu quarto não, meu estúdio, né? Que aqui é meu estúdio. Mas essa bagunça, ela tem um propósito. Eu não tô fazendo por mim, eu tô fazendo por mim e pela minha esposa. Tô fazendo por mim e pela minha esposa e pelas pessoas que podem receber ajudas concretas e reais com esses vídeos. E tudo isso me dá gás para continuar. E apesar de ser difícil, eu tento manter sempre religiosamente o compromisso que eu coloquei no banner do canal, que é ter vídeo terças, sextas e eventualmente aos sábados. Então aos sábados já sabe, talvez tenha, talvez não tenha, não é uma regra. Não é uma lei, mas é bom que tenha, justamente para ter conteúdo, para falar com as pessoas, para conversar com as pessoas e para realizar coisas maravilhosas a longo prazo. Se você está aqui no Bom Senso Católico e não está inscrito ainda e você sentiu que tudo isso tem valor para você, que eu sou uma pessoa de valor, sou uma pessoa que cumpre o que promete, então se inscreve no canal, curte e coloca o seguinte comentário, #SouDeValor. Então eu vou saber que você chegou até aqui e que você é uma pessoa de valor que vai realizar coisas maravilhosas nessa vida. Então eu me comprometi a postar vídeo terças e sextas, teve uma terça que eu não consegui, mas enfim, é a vida acontecendo, deu problema no editor diversas vezes seguidas. Cara, é difícil essa vida, tá? Não é fácil não. Mas eu tô aqui cumprindo religiosamente com o cronograma que eu estipulei, que é porque é para eu ser uma pessoa de valor. A minha palavra, ela é uma lei para mim. Então se eu digo sim, é sim, se eu digo não, é não. Inclusive, isso tem fundamento bíblico, né? O próprio Cristo disse: "Não faça juramentos, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não". Eu não jurei para vocês, eu disse sim, isso é sim. Não, eu juro, não vou jurar nada. É terça e sexta, esse é o meu sim, eu tô trabalhando para esse sim ser cumprido todo santo dia. Pelo bem de mim, da minha família, dos filhos futuros que eu vou ter, evidente, dos filhos futuros que eu eventualmente possa ter, com a graça de Deus, e pelo bem das pessoas que assistem esse canal. Então, se você quer ter um noivado maduro, seja, pelo amor de Deus. E não é só ter um noivado maduro, é ter qualquer coisa madura. Por favor, seja uma pessoa de valor. Seja uma pessoa que dá valor para sua palavra. Seja uma pessoa que dá valor para o que você diz, para o que você pensa, para os seus princípios, para a moralidade. Não fuja com seus compromissos e viva conforme aquilo que você diz. Que a sua palavra seja uma evidenciação, ou seja, que a sua palavra torne evidente aquilo que está interno em você, os seus valores, e que as suas mãos trabalhem em conformidade com o seu interior. O nome disso é identidade. Então, se você tem uma identidade, se você quer ser uma pessoa íntegra, cumpra com aquilo que você promete, tenha valor, tá bom? E essa é a minha quarta dica. E eu posso falar sobre algumas práticas para serem feitas. O ato da confissão é uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão perfeita, que além de ser uma graça sobrenatural, também é um bem natural. Então, confessar-se, falar dos seus pecados intencionalmente, voluntariamente, porque você quis, para a pessoa, é um ato de misericórdia com o próximo, é você falar sobre as suas limitações, é você ser aberto de corpo e alma para que, de fato, aquela pessoa te conheça na integralidade de quem você é. Então, você falar sobre as dificuldades que você tem sobre determinado ponto não é nada além do justo, porque a pessoa já vai estar sabendo mais ou menos o que enfrentar. Muitas vezes a gente pinta ali o cara bonitão, o cara legal, a moça bonitona, a moça legal, e a consequência é que no casamento a gente vê que não é bem assim. Então seja maduro e honesto a respeito das suas dívidas, vamos dizer assim, das suas tribulações, das suas tentações. Diga: olha, eu tenho um problema muito sincero com isso. Um relacionamento ele tem que ser construído em cima de duas bases: em cima do prazer de estar junto e em cima do dever de ser honesto. Então, nas suas conversas precisa estar entrelaçado esses dois modos de ser. E às vezes o dever de ser honesto consiga até entrar ali no prazer de estar junto.
Porque você consegue fazer isso de uma maneira mais leve, sem peso na consciência. Não fica se culpando demais, não fica com, ai meu Deus, mas é o fim da vida, é o fim do mundo, ah, mas eu fiz isso. Não superestime suas deficiências, seus vícios. Você é um ser humano como qualquer um, você tem problemas e dificuldades. E se a outra pessoa superestimar o que você fez, superestimar a sua conduta, o que você vai fazer? Você vai puxar ela para a realidade e falar, olha moça, ou moço, eu sou ser humano, eu sou pecador, como você, como padre, como papa, como todo mundo. Eu sou um pecador. Entenda a realidade. Você não está casando com um santo, você está casando com uma pessoa real, concreta. Cara, isso vai gerar uma paz. Porque a partir. Olha só que legal. Uma vez eu tinha uma conduta imoral. Eu não vou falar qual, mas beleza. Eu tinha uma conduta imoral que era repetida, assim, era frequente, aquilo acontecia com frequência, não era uma coisa que acontecia eventualmente, não, era uma conduta imoral frequente, que eu tinha, eu sabia que era pecado, tá? Dificuldades da vida, a gente sabe como é que é, né? Tem que aprender a crescer, a amadurecer, essas coisas. Apesar dessa conduta imoral, eu falava pra todo mundo que não, eu não fazia isso, que não sei o que lá, não, de jeito nenhum. Só que um dia a máscara caiu. E ali eu fiquei. Quer dizer, a máscara não caiu, mas eu achei que a máscara ia cair. Era uma situação que eu achei que, meu Deus, todo mundo vai descobrir que eu faço isso. E aí eu fiquei desesperado ali no princípio, só que depois eu pensei, caramba, eu não vou ter mais que alimentar um personagem. Eu vou poder ser livre para expor quem eu realmente sou. Quando você não tem capacidade de confessar seus pecados, o nome disso é orgulho. E você confessar com honestidade, olha, pai, eu pequei isso. Falar para os outros. Não precisa falar pros outros. Fala para uma pessoa que você confia. No caso, é o seu noivo ou noiva. É o seu parceiro. Fala para ela, olha, eu tenho esse problema, essa dificuldade, isso. E, cara, é uma luta que eu sofro. Eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei, a tendência não é o julgamento. A tendência é o acolhimento. Porque quando nós somos fracos é que somos fortes. É isso. Quando nós somos fracos, isso gera identificação. A outra pessoa vai se colocar no seu lugar. E sabe, é tão libertador a partir do momento que você não tem mais que fingir ser uma pessoa que você não é. E olha só que loucura. Só que, ó, escuta isso aqui com o coração, tá? Sente isso lá no fundo da alma. É muito mais fácil a gente se livrar de um pecado quando a gente aceita ele. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Você conseguir lidar com o peso enorme que é carregar o pecado quando a gente aceita ele. A gente entende, eu sou assim. É a minha vida, eu sou assim. E tem um jeito incrível de você fazer para entender. Basicamente, você falar ele para as pessoas que você ama, para as pessoas que você confia, que você sabe que não vão te crucificar. Elas podem até julgar um pouco, mas depois elas vão aceitar de boa, porque ela ama você, ela não ama a figura que você criou, ela ama você. Às vezes a gente fica muito preso a personagens e aí o personagem, ele cria até um certo afastamento da pessoa. E aí você chega pra pessoa e fala, não, olha, eu faço isso, 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 isso. Pode parecer que não por causa da minha conduta, mas é porque eu tenho que me controlar, porque senão eu sou desse modo. Assim, você vai ver como é libertador. E a partir do momento que você aceitar, é meu pecado, eu faço assim, que cara, você vai perceber. Na semana seguinte, nessa próxima semana, você vai perceber, nossa, é tão... É, já não sinto mais saudade, já não sinto mais aquele peso. Por quê? Porque a gente se apega tanto ao personagem, que aquilo fica constantemente na nossa cabeça. A partir do momento que você aceita, que você revela, olha, na verdade eu sou assim, assim, assado. Aí, cara, nossa, é tão mais fácil. Eu lembro que um dos problemas que eu tinha muito problema com masturbação. Eu acho que muitos jovens vão se identificar aqui. Muito problema com masturbação. Coisas assim, de me masturbar, sei lá. Não vou nem estipular números, mas você entende que era uma farra. Eu tinha muito problema com isso e muito problema com olhar as mulheres na rua. Aí um dia eu percebi, caramba, eu sou homem, sentir atração por mulher é uma coisa natural. Meu, é bom. Assim, as pessoas querem fingir que não, querem aquele excesso de virtuosismo, falar não, mas que não é assim. Não, não é bom, cara, é bom, é bom. A gente gosta de ver, a gente gosta, é bom. E cara, a partir desse momento que eu entendi isso, que eu comecei a vivenciar assim, eu não me masturbei mais. Assim, eventualmente, numa situação ou outra, eu senti uma tensão maior, e aí eu até cedi ao pecado, mas, cara, era coisa assim, de eu fazer todo dia pra eu fazer 2 vezes ao mês. Até que eventualmente já não fazia mais, porque eu aceitei. Se culpar demais, ali você tá tendendo pra pecar horrivelmente. A maior parte das pessoas
Elas assumem que o que elas fazem de errado não é errado. Isso gera uma série de doenças psicológicas, emocionais e espirituais. 2, elas sabem que o que ela faz de errado é errado, elas falam que não é errado e elas escondem que elas fazem. Aí é um grau pior. É a questão de morrer pulando de paraquedas. Quando você pula de paraquedas, eventualmente pode ser que o paraquedas não abra. A culpa é do paraquedas? Não, não é natural que o ser humano pule de, sei lá, 2 quilômetros, acho que é mais. Não é natural que o ser humano pule de não sei quantos quilômetros pro chão. Não é comum, não é natural isso. O ser humano não foi feito para voar, entende? É claro que a gente está falando aqui de uma diversão, de um negócio que, assim, a taxa de erro é muito pequena, né? Mas você parar e pensar que o culpado não é quem revela, o culpado é quem faz, você para de ter medo de confessar. Porque o problema não é as pessoas saberem que você faz, o problema é você fazer. Se as pessoas souberem, cara, fica sossegado. Porque um dia, eventualmente, você não vai fazer mais. Isso é natural. E confessar, olha só o processo terapêutico incrível que você vai ter com seu marido, com sua mulher, se você tiver essa coragem, se você tiver essa decisão, essa determinação, cara. Meu Deus do céu, faz isso. Olha que noivado incrível que você vai ter. Agora me diz, valeu ou não valeu a sua inscrição nesse canal? É claro que valeu, cara. Então se inscreve aí, cara. Deixa um comentário. Conta pra mim sua história. Eu quero saber se você tiver algum testemunho. Olha, tem meu Instagram aqui embaixo, tem meu Facebook. Pode mandar mensagem pra mim. Quem sabe um dia, eventualmente, eu posso fazer um vídeo falando sobre as histórias dos casais, dos noivos que vieram e contaram pra mim aqui. Então, se você tiver interessado de dar um testemunho, de que seu testemunho seja conhecido, se você não tiver vergonha, né? A gente pode até colocar sem falar o seu nome. Se você quiser colocar nos comentários também, tanto faz. Se você quiser dar um testemunho, a gente pode fazer um vídeo aqui só comentando os testemunhos, fazendo análise, né? Então, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo e falar. Eu queria desejar a todos vocês que fiquem com Deus e te vejo no céu.